Olá, bem-vindos a mais uma sessão de PHCTV. Desta vez, vamos falar de POS. O POS permite uma emissão simples e rápida de documentos. Dá a possibilidade do seu visual ser totalmente configurável pelo utilizador. Possui um controle total sobre vendas por operador. E está totalmente preparado para hardware que possua opções de touch. Vamos então ver uma demonstração deste produto. Este é o ecrã de introdução de documentos de faturação em Touch POS. Este ecrã encontra-se dividido por zonas, cada uma com a sua funcionalidade. Por exemplo, nesta zona são mostradas as famílias configuradas para aparecer no Front Office. Quando se escolhe uma dessas famílias, por exemplo a família Amplificador, aparecem disponíveis todos os artigos dessa família que também foram configurados para aparecer neste Front Office. Esta configuração é a mesma que já existia anteriormente para o POS Front, não sendo necessário efetuar nenhuma alteração para que as mesmas famílias e artigos que já estavam configurados para aparecer no POS Front apareçam agora também disponíveis no Touch POS. Relembrando deste processo, temos aqui, por exemplo, a família Amplificador. E vamos observar no back-office como foi efetuada a sua configuração. Este é o ecrã de famílias de artigos já posicionado na família Amplificador. E na página Outros dados verificamos que esta família tem ativada a opção de aparecer no POS. Aqui também podemos definir qual o texto e imagem que irão identificar esta família no POS Front, assim como no Touch POS. Quanto à imagem, temos uma novidade nesta versão, que é de poder incluir essa imagem dentro da base de dados, facilitando assim a gestão das mesmas. No Touch POS, caso a imagem seja incluída dentro da base de dados, deixa de existir a necessidade de ter diretorias partilhadas na rede, de modo a que os vários terminais do POS tenham acesso aos ficheiros dessas imagens. Em relação à configuração necessária para os artigos, estes devem pertencer a uma família que esteja configurada para aparecer no POS, e os mesmos também devem ter na sua ficha a mesma configuração ativada na página Integração. Vamos então voltar ao Touch POS e efetuar uma venda. Voltando ao Touch POS, vamos efetuar uma venda e para isso vamos escolher a família Cordofones. E dentro desta família vamos escolher o artigo Cavaquinho. Escolhendo o artigo Cavaquinho, observa-se que o mesmo aparece na zona de linhas do documento, o qual nos indica quais os artigos já introduzidos. Pode-se também observar que o valor total do documento está visível nesta zona, assim como o número de itens já introduzidos, neste caso 1. Vamos introduzir mais alguns artigos neste documento, por exemplo, 2 unidades do artigo Guitarra Portuguesa. Para isso, basta clicar 2 vezes em cima do botão desse artigo e, como se pode verificar, foi acrescentada mais uma linha com quantidade 2 na zona de linhas do documento. Para continuar a introduzir mais artigos de outras famílias, temos que escolher esta opção, de modo a que esta zona volte a mostrar novamente as famílias disponíveis. Desta vez, vamos escolher a família Acessórios e dentro desta vamos escolher o artigo Travessão, do qual iremos comprar 50 unidades. Como a quantidade é elevada e para evitar 50 cliques no botão do artigo, basta um clique na coluna Quantidade, que de imediato aparece um ecrã possibilitando ao operador a introdução da quantidade desejada. Existe ainda a possibilidade de alguns artigos, ao serem introduzidos, pedirem automaticamente qual a quantidade do mesmo. Esta configuração é feita na ficha do artigo. Por exemplo, o artigo Palheta tem essa configuração ativa, a qual podemos observar aqui no back-office na página Integração. Assim, ao escolher este artigo no Touch POS, pode-se observar que o ecrã de introdução de quantidades aparece automaticamente. Em relação à introdução de quantidades, temos mais uma possibilidade recorrendo às opções das zonas do Touch POS. Estas opções são objetos que se podem definir para aparecer dentro de uma determinada zona que esteja num ecrã de Touch POS e que, por sua vez, irão executar uma ação pré-definida na aplicação ou então uma ação programada pelo utilizador. No back-office, a partir do menu POS Back, vamos escolher opções das zonas do Touch POS.
E é neste ecrã que iremos definir as opções que poderão aparecer em determinadas zonas do TouchPOS. Vamos então criar uma nova opção, escolhemos a página Reação e vamos escolher esta opção dos artigos. Podemos observar que alguns campos deste ecrã foram preenchidos automaticamente. Vamos aceitar essa informação. E voltando ao ecrã do TouchPOS, vamos escolher uma determinada família e podemos verificar que a nossa opção já nos aparece na zona de artigos. Esta opção, quando está ativa, ao se escolher um determinado artigo, o ecrã de introdução de quantidades aparece automaticamente. Se desativarmos a opção e escolhermos novamente o mesmo artigo ou outro artigo diferente, verificamos que já não aparece o ecrã de introdução de quantidades. Continuando a explicação das diversas zonas do TouchPOS, na zona do lado direito estão diversas opções referentes ao documento, como por exemplo, suspender o documento, introduzir um desconto financeiro ou comercial, ou ainda reimprimir documentos já emitidos. Vamos então terminar esta venda supondo que este cliente pretende fatura. Para isso, é necessário registrar pelo menos o nome e número de contribuinte. Neste ecrã, existe uma zona que serve para visualizar qual o cliente que está a ser utilizado neste documento. É nessa zona que se deve clicar para alterar os dados do cliente. Vamos alterar o nome do cliente para PHC e preenchemos o número de contribuinte. Após isto, estamos em condições de efetuar o pagamento desta venda. Para isso, e supondo que o pagamento vai ser efetuado por diversas formas, vamos abrir o ecrã que nos permite efetuar essa operação. Este cliente pretende pagar uma parte em dinheiro. Para isso, entregou-nos duas notas, uma de 100 e outra de 10 euros. E deseja ainda pagar 1000 euros com o cartão Visa. O restante vai ser pago em cheque. Ao escolher este modo de pagamento, é aberto o ecrã que permite introduzir os dados referentes ao cheque. Para isso, vamos preencher o número do cheque, a data do mesmo, e, por exemplo, o local de emissão. Vamos então terminar esta venda. O último passo a ser efetuado é a impressão do documento. Esta impressão pode estar configurada para ser automática, evitando assim o utilizador de parar neste ecrã. E pronto, está terminada esta venda e estamos prontos para começar a atender outro cliente.